Minha irmã Caroline olhou diretamente para o meu noivo e disse: ela só está com você pelo seu dinheiro, Aaron. Minha mãe sorriu do mesmo jeito que havia sorrido 9 anos antes, quando acreditava ter conseguido me apagar da vida dela para sempre. Então acrescentou: pergunte a ela sobre o homem que ela está escondendo. Eu não me defendi. Não gritei nem levantei a voz. Apenas fiquei parada na minha própria cozinha, segurando minha xícara de café com as duas mãos, enquanto as duas pessoas que deveriam me proteger tentavam destruir a única coisa boa que eu ainda tinha. O que elas não sabiam era que Aaron vinha juntando as peças da verdade havia 4 meses. E muito menos imaginavam que o homem que pretendiam usar contra mim estava esperando havia 9 anos para finalmente falar. Elas achavam que estavam acabando com meu casamento. Na verdade, estavam despertando um silêncio que eu havia alimentado durante 9 anos. Meu nome é Lauren Hartwell, tenho 31 anos. Se essa história já está deixando você indignado, deixe seu like, inscreva-se no canal e diga nos comentários de qual cidade você está acompanhando e que horas são aí. Quero saber quem está ouvindo. Agora, deixe-me voltar ao verdadeiro começo de tudo. Não foi naquela cozinha. A cozinha foi apenas o momento em que minha família descobriu que o silêncio em que confiava havia chegado ao fim. Tudo começou 9 anos antes, em um escritório de contratação na Madison Avenue. Eu tinha 22 anos quando minha mãe decidiu que eu não teria um futuro que não passasse pelas mãos dela. Hoje, sou dona de um estúdio de design em Nashville chamado Hartwell Interiors. Tenho 6 funcionários, um escritório em uma esquina de Deguge e uma carteira de clientes que cresceu, em grande parte, depois de uma única indicação em 2023, feita por uma mulher cujo marido jogava pelos Predators. No ano passado, nossa empresa faturou pouco mais de 1,2 milhão de dólares. Minha família não sabe desse número. Para eles, eu ainda faço apenas alguns trabalhos freelance. E esse mal-entendido não aconteceu por acaso. Durante 9 anos, fui extremamente cuidadosa com aquilo que minha mãe e minha irmã podiam saber sobre a minha vida. Conheci Aaron Castellon em março do ano passado, durante um evento beneficente para um hospital infantil. Ele era o tipo de homem que fazia 3 perguntas sobre um tapete persa antes mesmo de perguntar meu nome. Disse que trabalhava com uma coisa entediante chamada consultoria estratégica. Só depois descobri que sua empresa, com operações entre Nashville e Atlanta, tinha sido responsável por aproximar alguns dos meus clientes favoritos do meu trabalho. Aaron me pediu em casamento no dia 19 de setembro, na varanda de uma cabana alugada em Asheville. Chorei por alguns segundos, depois comecei a rir, e ele riu comigo. Decidimos não contar nada à minha mãe durante 2 semanas. Quando finalmente contei, ela respondeu com a mesma frase que eu ouvia desde os 10 anos de idade: ele é um ótimo partido, querida. Foi só isso. Não disse que estava feliz por mim. Não perguntou como tudo havia acontecido. Apenas falou em um ótimo partido. Como se Aaron fosse um peixe que eu tivesse conseguido fisgar em um lago que ela mesma havia abastecido. O casamento estava marcado para o sábado, 2 de maio, na Igreja Episcopal St. George, em Belle Meade. Seriam 38 convidados no jantar de ensaio, na sexta-feira, 24 de abril, no Hermitage, no centro da cidade. Ao todo, 46 pessoas estariam na cerimônia. Meu pai, Edward, viria de Knoxville. Minha mãe e minha irmã também estavam na lista de convidados, porque eu ainda não sabia como fazer uma lista de casamento sem incluir as duas. 2 semanas antes do ensaio, minha mãe me ligou. Querida, eu e Caroline estávamos pensando em passar aí na quarta de manhã para ajudar com os lugares. Você não deveria ter que organizar tudo sozinha, meu bem. Eu estava sentada na cozinha do meu estúdio, olhando para o iPad sobre o balcão. A disposição das mesas já estava pronta. As flores estavam pagas. O cardápio já havia sido confirmado. Não havia absolutamente nada para elas fazerem. Eu sabia disso. Ela sabia que eu sabia. Seria ótimo, mãe. Às 8. Desliguei e não liguei para Aaron. Apenas mandei 3 palavras por mensagem: elas vêm quarta. Ele respondeu com uma só: pronto. Até aquele momento, eu tinha aprendido que a paz também tem prazo de validade.
Minha mãe havia ficado quase um ano em silêncio porque acreditava que finalmente eu tinha dado a ela aquilo que sempre quis, um homem respeitável, um anel bonito e um final aparentemente perfeito para aquela fase constrangedora da filha mais nova que, na visão dela, era independente demais para o próprio bem. Ela não fazia ideia do que estava guardado no bolso do paletó de Aaron naquela quarta-feira de manhã. Também não sabia o que eu vinha reunindo havia 8 meses em um documento do Google chamado a setembro de 2025. Muito menos sabia que o colapso que ela contava à família que eu havia sofrido em 2017 tinha uma testemunha. E essa pessoa esperava desde 2017 para que alguém fizesse uma única pergunta. Quando minha mãe entrou pela porta, aquela cozinha já estava perdida. Ela só ainda não sabia disso. Quero contar a vocês sobre uma garota de 22 anos. Ela não existe mais da mesma maneira. Mas ainda vive escondida em algum lugar dentro de mim. Em certas manhãs, consigo quase ouvir sua respiração. Em maio de 2017, eu me formei em design de interiores pela Universidade do Tennessee, em Knoxville. Fazia 3 semanas que eu praticamente não dormia direito. Eu estava esperando uma carta. Ela chegou no dia 18, em um papel creme elegante, com um discreto timbre em relevo, Marlov & Voice Design Group, Madison Avenue, Nova York. Era uma oferta para um estágio de verão, $2.800 por mês durante 3 meses, com acomodação em um apartamento compartilhado em Murray Hill, organizado por um pequeno programa da empresa para estagiários vindos de outras cidades. A carta estava assinada pelo diretor criativo, Theodore Marlov. Liguei para aceitar a vaga. Ele tinha uma voz calma e cuidadosa. Perguntou sobre meu portfólio. Depois quis saber qual paleta de cores eu havia usado no projeto da página 17. Em seguida, perguntou se eu tinha lido um livro específico de um arquiteto italiano. Respondi que sim e expliquei por que discordava do capítulo 4. Houve alguns segundos de silêncio do outro lado da linha. Então ele riu e disse: "Vejo você no dia 12 de junho, senhorita Hartwell." Eu emoldurei aquela carta. Pendurei a carta na parede, bem acima da minha mesa, no pequeno apartamento onde eu morava durante a faculdade. Liguei para meu pai, e ele disse que estava orgulhoso de mim. Depois telefonei para minha mãe. Ela perguntou 3 vezes o nome da empresa. Quis saber o endereço, o telefone do escritório e o nome do diretor criativo. Li tudo para ela exatamente como estava na carta. Ela anotou cada informação. Naquela época, eu estava namorando um rapaz chamado Bryce Whitlock. Ele trabalhava como ilustrador de livros infantis, desenhando sapos e cachorrinhos com expressões meio perdidas. Era um homem gentil, talentoso e, aos olhos da minha mãe, não tinha o tipo de perfil que ela considerava adequado. Bryce tinha combinado de ir comigo para Nova York. Ele tinha uma irmã no Brooklyn e nós poderíamos ficar com ela no começo. Contei à minha mãe sobre Bryce na mesma ligação em que falei sobre o estágio. Esse foi o meu erro. Ela não gritou. Minha mãe nunca gritava. 3 dias depois, deixou uma matéria impressa sobre a bancada da cozinha. O texto falava sobre as taxas de divórcio entre casais da chamada classe criativa, como ela gostava de dizer. O papel ficou ali por 3 dias inteiros. Eu não o tirei. Ela também não. Na manhã de 14 de junho, apenas 2 dias antes do meu voo, minha mãe bateu na porta do meu quarto às 7 da manhã. Trazia um café em uma mão e um envelope na outra. "Filha, sinto muito." Ela colocou o envelope sobre a cama. Dentro havia uma carta no mesmo papel creme da oferta original. O texto dizia que a empresa lamentava informar que, devido a uma reestruturação interna que afetaria a turma de estagiários daquele verão, a vaga que havia sido oferecida anteriormente estava sendo oficialmente cancelada. A carta estava datada de 12 de junho e assinada com uma caligrafia preta e fina, T. Marlov. Li aquilo 3 vezes. Minha garganta travou. Minha mãe então disse: "Liguei para eles hoje de manhã para perguntar sobre estacionamento." Foi quando me contaram. Pedi que colocassem tudo por escrito para que você pudesse encerrar esse assunto. Sinto muito, querida. Sinto muito mesmo. Ela se sentou ao meu lado na cama e passou a mão nas minhas costas. Acho que eu estava chorando. Não me lembro direito. O que lembro é que não liguei de volta para a empresa. Essa é a decisão que passei 9 anos tentando entender.
Eu não liguei para eles. Bryce insistiu. Liga para eles. Só mais uma vez. Mas eu respondi, o que eu vou perguntar? A carta é definitiva. Fechei o laptop. Cancelei o apartamento em Murray Hill. Enviei uma resposta educada à coordenadora do programa dizendo que não iria mais participar. Naquele momento, eu não sabia que minha mãe havia digitado aquela carta de cancelamento no computador da família. Não sabia que, no dia anterior, ela tinha ligado para a empresa fingindo ser uma parente preocupada. Com uma voz triste e cheia de falsa preocupação, contou que eu havia sofrido um colapso emocional e que não teria condições de aceitar o estágio. Eu também não sabia que, 2 dias depois de me entregar aquele envelope, minha irmã Caroline, então com 24 anos, desempregada e recém-divorciada de um homem chamado Trevor Bond, embarcaria para LaGuardia levando um portfólio que não pertencia a ela. Fiz alguns cursos de especialização em design de interiores comerciais. Lia todos os livros que meu pai me mandava no Natal. Ele enviava um a cada dezembro e nunca escrevia mais de 2 palavras na dedicatória, só porque sim. Em maio de 2019, uma mulher da mesa 11 deixou uma gorjeta de $50 e escreveu no recibo: seu talento para combinar cores está sendo desperdiçado nessas mesas. Abaixo havia apenas uma inicial, M. Nunca descobri quem ela era. Guardei aquele recibo e ainda o mantenho em uma pequena caixa de madeira no meu escritório. Em 2019, meu pai se divorciou da minha mãe. Ele se mudou para uma casa menor em Knoxville e começou a me enviar $200 por mês pelo Venmo. Na descrição do pagamento, sempre escrevia, só porque sim. Ele nunca exigia que eu agradecesse. E eu nunca agradeci. Continuou fazendo isso durante 18 meses. Usei parte daquele dinheiro para pagar o depósito do meu primeiro contrato comercial. Nunca contei isso a ele. Em 2020, projetei o quarto de um bebê em Brentwood por $800. A mãe gostou tanto que começou a indicar meu trabalho para as amigas. E aquelas amigas também começaram a me indicar para outras pessoas. Em março de 2023, abri a Hartwell Interiors. Aluguei uma pequena loja com fachada de vidro em The Gush. A primeira coisa que coloquei na parede foi uma fotografia que minha mãe havia tirado quando eu tinha 4 anos. Eu aparecia desenhando com giz na calçada. Era a única foto da minha infância que eu havia decidido guardar. Emoldurei sem pensar muito no motivo. No outono de 2024, eu já tinha 6 funcionários. Estávamos trabalhando em projetos em Belle Meade, Mountain Brook, Buckhead e Lookout Mountain. Comprei um Honda Accord usado, mesmo depois de meu contador dizer que eu poderia comprar uma BMW sem comprometer minhas finanças. Todos os anos, eu ainda mandava um cartão de Natal para minha mãe, sempre com uma foto do meu gato. Nunca a convidei para conhecer o estúdio. Ela também nunca pediu. Então, em dezembro de 2024, chegou um e-mail estranho à minha caixa de entrada. O endereço do remetente não me dizia nada, apenas uma longa sequência de letras terminando em ProtonMail. O assunto tinha 4 palavras, sobre 2017. Leia quando puder. Não havia mensagem no corpo do e-mail. Apenas um PDF de uma página. Abri o arquivo. Era uma lista de estagiários de uma empresa de design que eu não pronunciava em voz alta desde a manhã em que minha mãe me entregará aquele envelope. Marlov and Voice Design Group, verão de 2017. Uma tabela com nomes e fotos dos crachás. Na terceira linha, quinta coluna, estava um nome que eu conhecia perfeitamente. Lauren Hartwell. Ao lado do meu nome havia um rosto. Mas não era o meu. Era o rosto de Caroline. O cabelo dela estava mais claro e ela usava óculos. Caroline nunca havia usado óculos na vida. Fechei o laptop. Passei 3 dias sem abrir aquele arquivo novamente. Quando finalmente voltei a abrir, o e-mail continuava lá. Não respondi. Também não apaguei. E não olhei novamente até agosto do ano seguinte. Durante aqueles meses, tentei convencer a mim mesma de que tinha visto errado. Disse que talvez fosse apenas uma coincidência. Criei dezenas de explicações para aquilo. A verdade era muito mais simples. Eu estava com medo. Durante anos, havia construído minha vida dentro do silêncio que minha mãe tinha imposto quando eu tinha 22 anos.
E aquele silêncio tinha se transformado em alguma coisa concreta. Tinha paredes. Tinha um teto. E, pela primeira vez em 9 anos, eu começava a perceber que talvez tivesse passado todo esse tempo vivendo dentro de uma mentira. Eu havia decorado aquelas paredes. Colocado fotografias, recebido amigos, dado festas e até me apaixonado dentro daquele espaço. Se eu abrisse aquele e-mail por completo, era como se tudo desabasse. E eu teria que encarar o que aquele silêncio vinha escondendo durante tantos anos. Eu tinha 30 anos. Estava prestes a conhecer, em um evento beneficente, um homem que havia me feito 3 perguntas sobre um tapete. Estava prestes a descobrir, pela primeira vez, o que era ser verdadeiramente amada. Naquele dezembro, porém, eu ainda não estava pronta para descobrir a verdade. Mas as paredes acabaram caindo mesmo assim. Elas sempre caem. Só demorou até agosto. Aaron me pediu em casamento no dia 19 de setembro. Eu disse sim antes mesmo de ele terminar a frase. Mas a verdade é que, 6 semanas antes disso, outra história já começava a se desenrolar na minha vida. Tudo começou em 11 de agosto, numa terça-feira, às 11h32 da manhã. Eu estava no estúdio analisando algumas imagens de um projeto de cozinha em Mountain Brook. A recepcionista, Megan, atendeu a linha principal. Ouvi quando ela disse: "Ela está aqui." "Só um momento, por favor." Pouco depois, apareceu na porta do meu escritório. "Lauren, tem uma Cassidy Riley, da Pinecrest Spin Brand Studio, de Atlanta, esperando na linha." Ela disse que é uma ligação para verificar informações. Eu não conhecia ninguém da Pinecrest Spin. Também não conhecia nenhuma Cassidy. Atendi. "Senhorita Hartwell, obrigada por atender minha ligação. Estou no nosso departamento de recrutamento e estou entrando em contato como parte da etapa final de verificação de uma candidata. Tenho uma pergunta que pode parecer um pouco incomum." "Pode perguntar." "A candidata é Caroline Hartwell Bom. Acredito que ela seja sua irmã." Eu fiquei em silêncio. Cassidy continuou: "No currículo dela consta um estágio de design na Marlowe Voice, em Manhattan, durante o verão de 2017. Quando fizemos a verificação diretamente com a empresa, recebemos um registro associado ao nome Lauren Hartwell." Meu coração começou a bater mais forte. Quando perguntei sobre isso, a candidata explicou que havia usado o nome da irmã como um tipo de apelido profissional durante aquele estágio. Ela também afirmou que vocês tinham um portfólio em conjunto naquela época. Estou ligando porque essa explicação é incomum e gostaria de confirmar essas informações antes de prosseguirmos com o processo. Existe um tipo específico de silêncio dentro da nossa cabeça. Ele aparece naquele instante em que o corpo entende algo antes mesmo de a mente conseguir organizar as palavras. Isso aconteceu comigo 3 vezes na vida. A primeira foi aos 22 anos, no meu quarto, na manhã em que minha mãe me entregou aquele envelope. A terceira aconteceria anos depois, numa quarta-feira, 15 de abril, dentro da minha própria cozinha. A segunda foi naquela terça-feira de agosto, ao telefone no meu escritório. Respirei fundo e respondi com toda clareza. Eu nunca trabalhei na Marlowe Voice. Nunca estive em Manhattan profissionalmente. Nunca compartilhei um portfólio com minha irmã. Não faço ideia do motivo pelo qual ela teria contado qualquer uma dessas coisas. Do outro lado da linha, houve 4 segundos de silêncio. "Obrigada por esclarecer, senhorita Hartwell. Vou precisar verificar isso internamente. Agradeço pelo seu tempo." Então ela desligou. Eu continuei segurando o telefone por alguns segundos, olhando para a parede à minha frente. Porque, naquele momento, uma coisa que eu havia enterrado durante 9 anos acabará de voltar à superfície. Fiquei sentada à minha mesa por 40 minutos. Depois fechei a porta do escritório, abri o laptop e entrei no meu e-mail. Pesquisei a palavra Marlowe. O e-mail anônimo de dezembro apareceu como o segundo resultado. Cliquei nele. Abri o PDF e aumentei a foto do crachá de Caroline na tela. Passei a ponta do dedo sobre a pequena mancha na parte inferior da imagem. Havia uma marca de tinta ali, quase perto da letra L de Lauren. Abri uma gaveta da minha mesa e tirei uma pequena caixa de arquivo que eu havia levado comigo quando saí de East Nashville e me mudei para Degush.
Eu nunca tinha aberto aquela caixa desde então. Dentro estavam os documentos de 2017. A carta original oferecendo o estágio na Marlov Voice. E a carta de cancelamento que minha mãe havia me entregado. Coloquei as duas lado a lado. Peguei meu celular, liguei a lanterna e iluminei os documentos. Então comecei a comparar. O logotipo da carta de cancelamento era 4 milímetros menor que o da carta original. A fonte usada no nome do diretor também tinha uma diferença estranha, faltava o ponto sobre o Ania em Marlov. E havia outra coisa. A data na carta de cancelamento usava pontos entre os números. Cartas comerciais americanas normalmente usavam barras naquele formato. Minha mãe havia digitado aquela carta de cancelamento no mesmo computador da família que usava para imprimir os comunicados da nossa igreja. Fiquei no escritório até o sol desaparecer. Naquela noite, não liguei para Aaron. Não liguei para meu pai. Não liguei para ninguém. Servi uma única taça de vinho e fiquei observando a luz do poste acender do lado de fora da janela. Não chorei. Apenas fiquei olhando para aquela luz. Ainda levei mais 5 dias para ligar para Aaron. Ele não era a primeira pessoa que eu precisava encontrar. Se você já ficou sozinho em uma sala silenciosa e percebeu que a história que acreditava viver desde os 22 anos talvez nunca tivesse sido realmente sua, escreva apenas uma palavra nos comentários: testemunhei. Quero saber quantas pessoas já passaram por algo parecido. E continue comigo, porque o primeiro homem que eu precisava encontrar estava esperando havia 9 anos para que eu finalmente chegasse até ele. Encontrei Theodore Marlov no LinkedIn, na terceira semana de novembro. Ele havia deixado a Marlov Voice em 2020 e fundado sua própria empresa de consultoria em Tribeca, chamada Marlov Advisory. Na foto do perfil, aparecia um homem de cabelos grisalhos, usando um cardigan discreto. Havia algo no olhar dele que fazia parecer que era mais jovem do que a idade sugeria. Enviei uma mensagem curta, com 3 frases. Senhor Marlov, meu nome é Lauren Hartwell. Em junho de 2017, recebi uma oferta para um estágio na Marlov Voice. Disseram-me que outra mulher se passou por mim durante aquele verão. Gostaria de conversar pessoalmente por 15 minutos, quando o senhor puder. Ele respondeu 19 minutos depois. Senhorita Hartwell, estou esperando por esta mensagem há 9 anos. Posso reservar qualquer horário na quinta-feira, 11 de dezembro, que seja conveniente para você. Li a frase estou esperando por esta mensagem há 9 anos 3 vezes. Depois fechei o laptop. Desci para a cozinha, preparei um chá e me sentei no chão, encostada no armário, até a chaleira parar de fazer aquele pequeno ruído de estalos. Depois comprei uma passagem. No dia 11 de dezembro, embarquei no primeiro voo da Delta saindo de Nashville com destino à LaGuardia. O avião pousou às 8h40 da manhã. Peguei um táxi amarelo pelo Midtown Tunnel até Tribeca e pedi ao motorista para me deixar uma quadra antes. Eu precisava caminhar o último trecho sozinha. O escritório da Marlov Advisory ficava no 12º andar de um prédio na Greenwich Street. O piso era de madeira clara. Havia uma pequena recepção com uma única tulipa amarela dentro de um vaso de vidro. Atrás do balcão estava uma mulher de cabelos grisalhos. O crachá dizia Yvette. Ela me encarou por alguns segundos. Senhorita Hartwell? Não parecia uma pergunta. Sim. Ele está esperando pela senhora. Por favor. Ela me conduziu até uma sala de canto. Theodore Marlov se levantou atrás da mesa. Era um homem magro, usando um cardigan cinza sobre uma camisa branca. Primeiro olhou para o meu rosto. Depois para uma pasta de documentos que já estava aberta sobre a mesa. Em seguida, voltou a olhar para mim. A senhora trouxe sua carta de oferta, senhorita Hartwell? Assenti e tirei o documento da bolsa. Ele pegou a carta e colocou ao lado de uma página que estava dentro da pasta. Depois levantou os 2 papéis sob a luz do abajur. Ficou em silêncio por alguns segundos. Então se sentou. Você é a verdadeira. Ele falou olhando para a mesa, não para mim. Sentei-me também. Ele serviu um copo de água de uma jarra. Eu tive 2 suspeitas em 2017, senhorita Hartwell, e carreguei as 2 comigo desde então. Fez uma pausa antes de continuar.
A primeira era que a jovem que apareceu aqui usando seu nome, no dia 12 de junho, não era a mesma designer com quem eu havia conversado por telefone em maio. Ele explicou que ela não conseguia descrever a teoria das cores que, segundo ela, havia usado no projeto da página 17. Também não conseguia explicar o próprio comentário sobre o capítulo 4 do livro que havíamos discutido. A segunda suspeita era que alguma coisa tivesse acontecido com você. Tentamos ligar para o número da sua casa 2 vezes durante a segunda semana de junho. Deixamos 2 mensagens de voz. Nunca recebemos retorno. A mulher que apareceu no escritório insistia que era eu. Tinha documentos que pareciam legítimos e uma capa de portfólio semelhante às fotografias que eu havia enviado anteriormente. Naquele momento, eles não tinham motivos concretos para acusá-la de estar mentindo. Foi aí que cometemos nosso erro, disse Theodore. Ele continuou. Em outubro, depois que encontramos motivos para demiti-la por plágio, tentei enviar uma carta particular para o endereço que constava na sua inscrição original. Era uma caixa postal. A correspondência voltou. Ele respirou fundo. Disse a mim mesmo que deveria deixar aquilo para trás. Convenci-me de que talvez tivesse interpretado tudo errado, como se fosse apenas mais um problema comum envolvendo uma turma de estagiários. Ele me encarou. Passei 9 anos mentindo para mim mesmo sobre isso. Então empurrou uma pasta preta pela mesa até mim. Foi isso que guardamos. Abri a pasta. Lá estavam a ficha de inscrição, a fotografia do crachá, as avaliações de desempenho, os documentos relacionados ao plágio, os 2 números de telefone para os quais eles haviam ligado em junho, a transcrição das 2 mensagens de voz, a anotação interna de outubro, quando ele tentou entrar em contato comigo, e a carta de desligamento assinada. Tudo aquilo havia sobrevivido durante 9 anos. E agora estava diante de mim. A assinatura na carta de desligamento não é sua. E a assinatura na ficha de inscrição original também não é. Toquei na pasta. Não consegui abri-la. Sr. Marlov, minha mãe estava com meu celular antigo naquela época. Eu nunca recebi aquelas mensagens de voz. E a assinatura na ficha de inscrição teria sido da minha irmã Caroline, que tinha 24 anos naquele verão e estava desempregada. Ele fechou os olhos por um segundo. Entendi. Meu olhar foi para uma pequena pintura na parede atrás da mesa. Era uma obra abstrata, com tons de marfim, ferrugem e um verde escuro que eu havia usado no meu portfólio da faculdade. Aquela pintura. Sim. É do meu portfólio. Comprei o original em um leilão, em 2019. Eu conhecia o trabalho e queria tê-lo por perto. Só consegui chorar quando entrei no elevador. Chorei dentro do táxi a caminho de LaGuardia. Chorei enquanto esperava no portão de embarque. Então liguei para meu pai. Eu não falava com ele havia 9 anos. Ele atendeu no segundo toque. Lauren. Pai. Ele começou a chorar antes mesmo de mim. Eu vou até você. O que quer que precise. Quando? Quando você quiser. Ainda esperei mais 3 dias antes de ligar para Aaron. Eu precisava primeiro ter aquela pasta nas minhas mãos, olhar para todos aqueles documentos e ter certeza de que não estava imaginando nada. Na noite de segunda-feira, 15 de dezembro, pedi para Aaron passar na minha casa depois do trabalho. Ele chegou às 18h12. Estava chovendo. Ele tirou o casaco, olhou para a pasta aberta sobre a mesa de centro e permaneceu em silêncio. Preciso que você me escute até eu terminar. Depois, pode perguntar o que quiser. Ele se sentou. Comecei exatamente pelo ponto onde precisava começar. Junho de 2017. Um avião que eu nunca peguei. Um envelope colocado sobre uma cama. Uma irmã que viajou para Nova York usando um nome que não era dela. E um diretor criativo que havia guardado uma pasta durante 9 anos. Falei por 14 minutos. Aaron não me interrompeu uma única vez. Eu havia contado o tempo de propósito, observando o relógio da cozinha antes de começar, porque tinha medo de ver a reação dele. Mas o rosto dele não mudou. Ele examinou as fotografias das 2 cartas, comparando a oferta original com o cancelamento. Depois olhou para a imagem do crachá de Caroline. Em seguida, pegou a cópia da carta de desligamento, assinada por uma mão que não era minha.
Quando terminei, ele disse apenas: Você não teve um colapso. Não. Eu sabia que havia alguma coisa errada. Então pegou o celular, abriu o aplicativo de notas e virou a tela na minha direção. Havia um arquivo chamado Lauren Ação de Graças. Comecei a ler. Ele tinha feito 4 anotações durante o jantar na casa dos pais dele, no dia 25 de novembro. Cada uma registrava uma frase dita pela minha mãe ou por Caroline sobre o meu suposto colapso. E havia algo estranho, as versões não coincidiam com outras coisas que uma delas havia dito minutos antes, na mesma conversa. Aaron havia passado 4 horas ouvindo atentamente e anotando tudo escondido, com o celular apoiado no colo. Há quanto tempo você está guardando isso? Desde o dia de ação de graças. Você não me contou nada. Você estava fazendo o seu trabalho. Eu estava fazendo o meu. Ele segurou minha mão e ficou assim por um longo tempo. O que você quer, Lauren? Ele perguntou. Eu não quero entrar com um processo. Não quero envolver a polícia. O prazo legal já passou para tudo isso. Eu só quero que o silêncio acabe. Quero que minha mãe e minha irmã estejam em uma sala, cercadas pelas pessoas com quem mais se importam, quando esse silêncio finalmente terminar. Quero meu pai de volta. Quero ter um casamento que seja realmente meu. Aaron me ouviu. Então disse: se vamos fazer isso em público, precisamos fazer em um lugar de onde elas não consigam simplesmente voltar atrás. Sim. Sexta-feira à noite, 24 de abril. No Hermitage. Sim. Ele não teve pressa. Foi até a cozinha e voltou com uma xícara de chá. Colocou-a diante de mim. Quando Theodore vem para o jantar de ensaio? Sexta-feira, às 6. Que horas é o voo? Ele não perguntou se eu tinha certeza. Perguntou o horário. Foi naquele instante que eu soube exatamente com quem estava prestes a me casar. Passamos os 4 meses seguintes nos preparando em silêncio. Entreguei a Aaron a senha do documento do Google que eu vinha mantendo desde setembro. Ele começou a criar o próprio arquivo ao lado do meu. Conversou com o pai, Charles Castellon, para conseguir que Brandon Voice fosse convidado para o jantar de ensaio sob o pretexto de uma apresentação profissional informal. Brandon era primo mais novo de Henrik Voice, que havia fundado a Marlove and Voice com Theodore em 1998. Ele estava presente quando a empresa decidiu desligar Lauren Hartwell por plágio, em outubro de 2017. O pai de Aaron concordou sem perguntar o motivo. Charles havia gostado de mim desde o primeiro encontro. A mãe de Aaron, Ellen, também. Seu tio Walter também. No começo de março, minha mãe contratou uma organizadora de casamento que eu nunca havia solicitado. O nome dela era Vivian Drexel. Ela ligou para o meu estúdio sabendo detalhes demais, informações que não deveria ter. Eu deixei que ela acreditasse que tinha acesso a tudo. Aaron e eu tiramos capturas de tela de todas as mensagens que ela enviou. Na segunda semana de março, Caroline encontrou Aaron em um bar de Germantown chamado Henrietta Head. Ela estava bebendo vinho branco e passou 40 minutos falando sobre como eu nunca havia me recuperado completamente de 2017. Disse que só esperava que eu não estivesse fazendo com ele o mesmo que, segundo ela, eu havia feito com nossa família. Aaron pagou a própria bebida e foi embora. Ele me contou naquela mesma noite. Eu apenas sorri. Ela está testando a história, ele disse. E está prestes a descobrir que essa história tem testemunhas. Uma semana depois, a mãe dele recebeu uma carta anônima em uma folha branca, sem identificação. Antes de seu filho se casar com essa mulher, pergunte a ela sobre o homem que ela tem encontrado em Manhattan. Ellen ligou para Aaron. Ela leu a carta uma única vez, com calma, e depois a queimou. Só achei que você deveria saber, querido. Ela não me ligou. Ela confiava em mim. Depois que Aaron me contou, chorei por 10 minutos no banheiro do estúdio. Não porque estivesse com medo. Mas porque, até aquele momento, eu nunca tinha entendido como era ser verdadeiramente respeitada e acreditada por uma mulher mais velha. Na última semana de março, minha mãe e minha irmã foram ao meu apartamento para um brunch de domingo. Elas chegaram às 11 horas. Trouxeram um buquê de lírios. Caroline elogiou minhas bancadas. Ela não entrava no meu apartamento havia 2 anos.
Coloquei bagels, salmão defumado e uma jarra de mimosas na mesa. Nós nos sentamos. Caroline pegou a fotografia emoldurada que estava sobre o aparador. Era uma foto minha com Aaron na varanda, em Asheville, na noite em que ele me pediu em casamento. Ela virou o porta-retrato entre as mãos e depois o colocou de volta com uma delicadeza um pouco exagerada. Servi uma mimosa para ela. Você sempre conseguiu cair de pé, não é? Disse. Depois de tudo. Minha mãe sorriu por trás da taça. Passamos para o iPad sobre o balcão da cozinha. O mapa dos lugares estava aberto na tela. Eu não havia pedido a opinião da minha mãe, mas ela decidiu dar mesmo assim. Ela percebeu que Helen, mãe de Aaron, estava sentada à mesa 1, enquanto ela, Patrícia, estava na mesa 4. Por um segundo, ficou imóvel. Caroline percebeu. É claro que a mãe do Aaron fica na frente, mãe, disse com uma doçura falsa. Essa é a família nova agora. Minha mãe falou no mesmo tom que havia usado na manhã em que me entregou a carta de cancelamento. Querida, você não acha que sua própria mãe deveria ficar na frente? Os pais do Aaron estão organizando o jantar de ensaio, mãe. A disposição dos lugares reflete isso. Minha mãe olhou para Caroline. Era um olhar que eu tinha visto exatamente 2 vezes na vida. A vez anterior havia sido na cozinha da casa dos meus pais, na segunda semana de junho de 2017. Naquela época, eu não sabia o que aquele olhar significava. Agora eu sabia. Precisava sair por um instante para atender uma ligação. Theodore estava confirmando os horários do voo para o jantar de ensaio. Fui até o corredor e atendi. Sim. Sexta-feira, às 6 da tarde. No Hermitage. Voltei para a cozinha e deixei meu celular virado para baixo sobre o aparador perto da porta. Caroline disse que precisava lavar as mãos. O banheiro ficava ao lado da cozinha. O corredor até lá não passava pelo lugar onde meu celular estava. Quando voltei, o telefone continuava virado para baixo, exatamente onde eu havia deixado. Mas o ângulo estava diferente, talvez 2 graus. A tela havia sido acesa quando alguém tocou nela. A mensagem mais recente que apareceria na tela seria a confirmação de Theodore, sexta-feira, às 6, no Hermitage. Caroline voltou à cozinha 4 minutos depois, com o rosto levemente corado. Minha mãe perguntou. Caroline, querida, está tudo bem? Sim, mãe. Elas foram embora às 13 horas. Agradeceram pelo brunch. Cada uma me deu um beijo no rosto. Fiquei observando o Lexus dela sair pela entrada circular do prédio. Assim que o carro passou pelo portão, liguei para Erin. Ela acabou de ver uma mensagem de confirmação para sexta-feira, às 6, com um homem chamado Theodore, no Hermitage. Ótimo, Erin respondeu. Naquela tarde, Caroline mandou uma única mensagem para minha mãe. Ele é mais velho. Tipo, muito mais velho. Um tal de Theodore. Temos até sexta. Minha mãe respondeu com 4 palavras. Então vamos agir agora. Eu sei exatamente o que aquelas mensagens diziam porque Caroline nunca pensou em apagá-las. Durante 3 dias, minha mãe não ligou. Então, na noite de terça-feira, 14 de abril, ela telefonou. Querida, deixe-me ir aí amanhã de manhã. Precisamos conversar antes do ensaio. Só a família. Às 8, respondi. Desliguei. Mandei 3 palavras para Aaron. Elas vêm quarta. Ele respondeu com uma só. Pronto. Quarta-feira, 15 de abril. Elas tocaram a campainha 3 minutos antes das 8. Minha mãe usava uma blusa de seda azul marinho. Minha irmã carregava uma bolsa de viagem. Caso a gente precise passar a noite para ajudar, querida, disse Caroline. Eu não havia convidado nenhuma delas para dormir ali. Aaron estava no segundo quarto, com a porta entreaberta. Ele estava lá desde as 6h30. Havia trazido um envelope pardo do carro. O envelope estava dentro de uma sacola marrom de mercado, sobre o balcão da cozinha. Havia 3 cafés esperando no balcão quando elas entraram. Eu os tinha preparado 10 minutos antes. Já estavam começando a esfriar. Você está magra, querida, disse minha mãe, com uma voz carinhosa.
Está comendo direito? Estou bem, mãe. Caroline elogiou o apartamento. Disse que a iluminação estava linda com o sol daquela manhã. Minha mãe se sentou na bancada central. Eu me sentei diante dela. Caroline ficou perto da janela, segurando o café. Durante 8 minutos, conversamos sobre coisas banais, flores, o bebê de um primo e se o chefe do Hermitage ainda era o mesmo que havia preparado o casamento do meu primo 2 anos antes. Então Aaron entrou. Ele usava uma camisa Oxford azul marinho e calça cinza. Até onde minha mãe e Caroline sabiam, ele não pretendia aparecer naquela manhã. Os olhos da minha mãe passaram por ele, depois foram até mim e voltaram para ele. Por meio segundo, ela perdeu o fôlego. Depois se recompôs. Aaron, querido. Eu não sabia que você estaria aqui. Patrícia, Caroline, bom dia. Ele pegou uma xícara de café e ficou ao meu lado, de costas para o balcão. Caroline tomou um gole do próprio café e colocou a xícara sobre a bancada. Então se virou para Aaron. Ela suavizou a expressão. Aaron, posso ser sincera com você? Claro. Ela só está com você pelo seu dinheiro, Aaron. Sinto muito por ser eu a dizer isso. Sou irmã dela. Eu a amo, mas você merece saber. Minha mãe colocou a xícara sobre a mesa. Ela sorriu. Era o mesmo sorriso que eu não via desde a manhã da carta de cancelamento. E, querido, acrescentou ela, olhando para Aaron, pergunte a ela sobre o homem que está escondendo. Eu não me defendi. Não levantei a voz. Continuei segurando minha xícara com as 2 mãos. Aaron olhou para mim. Não para elas. Para mim. Você quer responder a isso? Perguntou. Não, respondi. Quero que elas saiam da minha casa. A voz da minha mãe ficou mais dura. Lauren, seja razoável. Isso é sobre a segurança do Aaron, não sobre o seu orgulho. Mais cedo ou mais tarde, toda a família vai descobrir quem é esse homem. Aaron colocou a xícara sobre o balcão. Então colocou a mão dentro da sacola de mercado e retirou o envelope pardo. Colocou-o sobre a bancada, entre nós. Ele não abriu. Tem alguma coisa dentro desse envelope, disse Aaron. Isso vai vir à tona, mas não aqui. Não diante de apenas 4 pessoas. Patrícia, Caroline, vocês vão descobrir na sexta-feira, durante o ensaio, na frente de todas as pessoas que a Lauren ama. Ele fez uma pausa. Até lá, por favor, vão embora. Caroline olhou para o envelope. Seu rosto perdeu a cor. O que tem aí dentro, Aaron? Perguntou minha mãe. Vocês vão descobrir na sexta. Lauren, disse Caroline. A voz dela tremia agora. Lauren, você não precisa fazer isso. Coloquei minha xícara sobre o balcão e olhei para minha irmã. Caroline, pegue sua bolsa e vá para o carro. Minha mãe se levantou. Suas mãos tremiam levemente. Ela tentou sustentar o olhar de Aaron. Ele retribuiu sem demonstrar raiva. E foi justamente isso que ela não conseguiu suportar. Ela esperava vê-lo chocado. Mas ele não estava. Ela pegou a bolsa. As 2 saíram às 8h42. A porta se fechou. O apartamento ficou completamente silencioso. Aaron não comemorou. Eu não chorei. Despejei os cafés frios na pia. Ele pegou 2 xícaras novas. Sentamo-nos na bancada e ficamos bebendo em silêncio por um longo tempo. Elas vão passar os próximos 9 dias inventando versões diferentes do que aconteceu aqui, eu disse. Deixe que façam isso. A sexta-feira vai falar mais alto do que 9 dias de mentiras. Ele guardou o envelope na gaveta da minha cozinha. Sexta-feira, 24 de abril. Grande salão do Hermitage Hotel. Coquetéis às 6 da tarde. Jantar servido às 7. 38 convidados. No canto da sala, um pianista chamado Curtis Vale tocava clássicos de jazz, daquele tipo que faz desconhecidos se sentirem um pouco mais à vontade uns com os outros. Eu usava um longo vestido de seda verde esmeralda. Aaron vestia um terno azul marinho. Meu pai, Edward Hartwell, havia vindo de Knoxville.
Chegou às 17h45, na entrada principal do hotel. Ele não me via havia 9 anos e um mês. Fui sozinha até a entrada para encontrá-lo. Ele saiu do carro. Parecia ter envelhecido 10 anos em apenas 9. Usava o mesmo paletó esportivo cor de camelo que tinha desde 2014. Eu o abracei na porta. Ele chorou baixinho no meu ombro, daquele jeito contido que muitos homens da geração dele aprenderam a chorar. Sussurrou. Desculpa ter chegado 9 anos atrasado. Você chegou na hora certa agora, respondi. E o deixei entrar. Ele encastelou já estava na entrada do salão. Ela recebeu meu pai segurando as mãos dele. Sabia que ele viria e até havia pedido um bourbon específico para ele. Apresentei meu pai às pessoas na sala. Theodor Marlov chegou às 18h15. Minha mãe e Caroline haviam chegado juntas às 18h08. Eu disse a elas que Theodor era um velho amigo de Helen, vindo de Nova York. Apresentei-o à minha mãe e à minha irmã. Ele apertou a mão de cada uma. Senhora Hartwell, disse-lhe a minha mãe, segurando sua mão por um segundo a mais do que o necessário. Acredito que já conversamos por telefone. No verão de 2017. O rosto da minha mãe perdeu a cor por uma fração de segundo. Então ela sorriu. Receio não me lembrar. Tudo bem, respondeu ele. Eu me lembro. Ele soltou a mão dela. Brandon Voice já estava no salão. Havia chegado com o pai de Aaron. Era um homem forte, de cabelos grisalhos, usando um terno grafite e segurando uma taça de vinho tinto. Ele fez um aceno para Theodor do outro lado da sala. Theodor retribuiu. Minha mãe não percebeu os dois. Minha irmã percebeu. Às 19h, fomos para nossas mesas. Ele encastelou-se, levantou em seu lugar e ergueu a taça. A minha futura nora, que construiu uma vida tranquila e bonita praticamente do zero. A Lauren, que merece cada segundo desta noite. Todos levantaram suas taças. 36 taças. A mão da minha mãe apertava a dela com força. A de Caroline estava ainda mais tensa. Quando os brindes começaram a passar de uma pessoa para outra, minha mãe se levantou. O lugar dela era na mesa 4. Ninguém havia pedido que ela fizesse um discurso. O salão se voltou para ela com educação. Gostaria de compartilhar uma coisa sobre nossa família. É algo que o Aaron precisa saber antes do casamento. Ele encastelou, colocou a taça sobre a mesa com extremo cuidado. Charles, pai de Aaron, permaneceu imóvel. Walter Castellon, de 67 anos e juiz federal aposentado, olhou para o sobrinho por cima da borda da taça. Minha mãe sorriu. A Lauren sempre foi nossa sonhadora. Sempre foi um pouco frágil. Somos todos muito gratos por Aaron ter encontrado alguém como ela. Caroline se levantou em seguida. Ela nem esperou minha mãe terminar. Ergueu a taça e olhou para Aaron. Como irmã mais velha dela, só quero dizer uma coisa esta noite. Aaron, você é um homem bom, e homens bons merecem ouvir a verdade. Ela fez uma pausa. Ela só está com você pelo seu dinheiro. Eu não diria isso se não a amasse o suficiente para querer que ela fosse honesta com você. Um pequeno som percorreu o salão. Não foi exatamente um suspiro. Foi como se 36 pessoas tivessem prendido a respiração ao mesmo tempo. Minha mãe assentiu, como se Caroline tivesse acabado de fazer um brinde perfeito. E, Aaron, querido, pergunte a ela sobre o homem que está escondendo. Caroline sorriu. Era o mesmo sorriso que eu conhecia desde os meus 12 anos. Coloquei o guardanapo sobre a mesa. Não me levantei. Olhei para Aaron. Ele se levantou. Colocou a mão dentro do paletó e retirou o envelope pardo que estava guardado na gaveta da minha cozinha. Colocou-o sobre a mesa. Abriu. Tirou uma fotografia e a colocou sobre a toalha branca. Depois pegou a foto novamente e a estendeu na direção de Caroline. Você quer dizer este homem? Os olhos de Caroline encontraram a fotografia e pararam. A cor desapareceu de seu rosto. Ela não disse nada. Este é Theodor Marlov, disse Aaron. Ele girou ligeiramente o corpo para que todos pudessem ver a fotografia.
Era uma foto que eu havia tirado em Tribeca, em dezembro, na Greenwich Street, em frente ao prédio onde ficava o escritório da Marlowe Advisory. Theodore estava na fotografia. Era o homem que havia esperado 9 anos. Em 2017, o Sr. Marlowe era o diretor criativo que havia feito pessoalmente a oferta de estágio à minha noiva. A oferta foi cancelada oficialmente por uma carta datada de 14 de junho daquele ano e assinada em nome dele. Mas aquela carta era falsa. Ela havia sido digitada no computador da casa da mãe da minha noiva. Naquele verão, o estágio acabou sendo ocupado por uma mulher que viajou para Manhattan usando o nome da minha noiva. Em outubro, essa mulher foi desligada pela empresa por plágio. A assinatura na carta de desligamento não era da minha noiva. A assinatura no formulário de admissão também não era. Alguém nesta sala gostaria de adivinhar qual mulher aqui conseguiu o estágio? Ninguém precisou responder. Theodore se levantou da mesa 8 e ergueu uma pasta preta fina. Tenho aqui a fotografia original do crachá, disse-lhe com calma, falando com todos como se estivesse conduzindo uma pequena reunião profissional. Quem quiser comparar os rostos, fique à vontade. Guardei esta pasta por 9 anos. Minha mãe apertou o braço de Caroline com força. Ela se levantou, e sua voz falhou antes que ela perdesse a compostura. Isso aconteceu há 9 anos. Deixe isso para trás. O salão ficou completamente imóvel. Foram 11 segundos de silêncio. Eu contei cada um deles. Meu pai se levantou. Não precisou elevar a voz. Patrícia, sente-se. Você já falou o suficiente por uma década. Ela não se sentou. Olhou ao redor, procurando algum rosto amigo. Não encontrou nenhum. Walter Castellon, que havia passado 20 anos presidindo tribunais federais no Tennessee, olhou para ela exatamente como um homem olha para uma testemunha que acabou de se contradizer. Walter colocou a taça sobre a mesa. Acho que todos nós gostaríamos de ouvir a Lauren, disse. Eu me levantei. Não peguei nenhum papel e não precisei aumentar o tom de voz. Primeiro olhei para meu pai, depois para Ellen, para Aaron e, por fim, para todos na sala. Em junho de 2017, recebi uma oferta para um estágio remunerado de verão na Marlowe Voice Design Group, em Manhattan. Eu nunca cheguei a embarcar no trem. Na manhã anterior ao meu voo, minha mãe me entregou uma carta que ela havia digitado no computador da nossa família. A carta cancelava a oferta em nome da empresa. Nos dias anteriores, ela também havia ligado para o escritório fingindo ser uma parente preocupada e contou que eu tinha sofrido um colapso emocional. Minha irmã Caroline, que tinha 24 anos e estava desempregada, viajou para Nova York justamente na data em que eu deveria viajar. Ela assumiu o estágio usando o meu nome durante 3 meses. Em outubro, a empresa a desligou por plágio. Eles têm a fotografia do crachá dela. Tem a assinatura dela. Também tem os registros de 2 mensagens de voz deixadas no meu antigo telefone, que eu nunca recebi porque minha mãe havia trocado o chip. Disseram que minha oferta tinha sido cancelada por causa de uma reestruturação. Disseram que eu tinha sofrido um colapso. Durante 9 anos eu acreditei nisso. Até que, em agosto passado, uma gerente de contratação em Atlanta me ligou por engano durante uma verificação de antecedentes relacionada ao currículo de Caroline. Essa é a única razão pela qual estamos todos nesta sala esta noite. Fiz uma pausa e olhei para Theodore. Ele fez um pequeno aceno de cabeça. Eu não estou aqui para destruir ninguém. Estou aqui para recuperar aquilo que eu deveria ter sabido 9 anos atrás. Sentei-me. Brandon Voice se levantou da mesa 2. Desculpem interromper, disse. Sou Brandon Voice. Meu primo mais velho, Henrique, fundou a Marlowe Voice com Theodore Marlowe em 1998. Eu estava na sala dos sócios quando decidimos desligar a estagiária que havia entrado usando o nome Lauren Hartwell. A mulher que demitimos por plágio não é a mesma mulher que está sentada na frente desta sala esta noite. Eu confirmaria isso sob juramento em qualquer depoimento que alguém desta família quisesse prestar. Ele se sentou. O ambiente mudou. Eu senti aquilo fisicamente. Só havia sentido algo parecido 2 vezes na vida. A primeira foi no fim de uma aula na Universidade do Tennessee, quando um professor se inclinou sobre a mesa e disse que minha teoria das cores era melhor do que a de qualquer outra pessoa da turma.
A segunda foi naquela noite. Minha mãe tentou mais uma vez. A voz dela estava fraca agora, quase infantil. Isso é um mal-entendido. Lauren tem problemas há anos. Ela tem feito terapia. Nós estávamos tentando protegê-la. Ellen Castellon colocou a taça de vinho sobre a mesa e se virou na cadeira. Era uma expressão que eu só voltaria a vê-la usar mais 2 vezes na vida, sempre para defender um dos meus filhos. Patrícia, disse Ellen, com a voz completamente firme. Todos nós já ouvimos o suficiente. Sua filha falou. As testemunhas também. Acho melhor você pegar suas coisas e ir para casa agora. Por favor, enquanto ainda existe alguma dignidade nesta sala. Minha mãe ficou parada por mais um segundo. Tentou puxar Caroline pelo braço para que ela se levantasse. Caroline tentou ficar de pé, mas suas pernas não sustentaram seu peso. Ela voltou a se sentar. Minha mãe caminhou sozinha até a porta lateral do salão. Saiu às 20h42. Eu registrei o horário. Era exatamente o mesmo horário em que ela havia deixado minha cozinha na quarta-feira anterior. Caroline abaixou a cabeça e cobriu o rosto com as mãos. Um garçom se aproximou discretamente e a ajudou a se levantar pelo braço. Ele a acompanhou para fora. Ela não olhou para mim. A porta se fechou. O salão ficou em silêncio por 11 segundos. Eu contei. Curtis Vale, no canto, olhou para Ellen Castellon. Ellen olhou para Walter, seu cunhado, que fez um pequeno aceno. Curtis começou a tocar. Era Clair de Lune, suavemente. Walter Castellon se levantou e ergueu a taça. Não precisou aumentar a voz. Ah, Lauren. 36 taças se levantaram. Todo o salão fez o mesmo movimento, como se fosse uma só pessoa. Se você já teve alguém da sua própria família tentando reescrever sua história sem a sua permissão, escreva uma palavra nos comentários, testemunhei. Às vezes, esse é o verdadeiro objetivo. Não é vingança, nem tribunal. É simplesmente ter sua história reconhecida da maneira correta por pessoas suficientes, reunidas em uma única sala. Ellen Castellon se aproximou da minha cadeira e colocou a mão sobre meu ombro. Querida, disse ela, você está em casa agora. Entende? Este é o seu lar. Eu apenas assenti. Só então chorei. Uma única lágrima caiu, e eu não a enxuguei. Meu pai veio pelo outro lado da mesa e parou ao lado de Ellen. Ele não me tocou. Esperou até que eu estendesse a mão para ele. Durante 9 anos, passei os dias de ação de graça sozinha, em apartamentos que eu mesma pagava, e convenci a mim mesma de que preferia aquilo. Mas, parada entre meu pai e Ellen Castellon naquele salão, percebi pela primeira vez que a solidão nunca havia sido uma escolha minha. Era apenas aquilo que meu orçamento permitia. O casamento aconteceu 8 dias depois, no sábado, 2 de maio, na Igreja Episcopal St. George, em Belle Meade. A manhã estava fresca e ensolarada. Eu usava um vestido de seda marfim, com mangas compridas. Dentro do corpete, junto à costura sobre o coração, havia costurado um pequeno quadrado de couro preto. Eu havia retirado da capa do portfólio que fiz à mão no último ano da faculdade, na primavera de 2017. Aquele portfólio nunca chegou a Nova York. Mas a capa chegou comigo até o altar. Meu pai me acompanhou. Ele estava mais firme do que eu esperava e chorou durante as leituras. Theodore Marlov leu um pequeno trecho de um livro sobre o trabalho de criar e construir coisas. Depois de pronunciar uma frase sobre aquilo que sobrevive ao silêncio, levantou os olhos e me encarou por 2 segundos antes de voltar ao seu lugar. Os votos de Aaron tinham 5 frases. A quinta é a que vou levar comigo para sempre. Eu nunca vou fazer você escolher entre ser quem você é e ser amada. Tivemos 36 convidados. 2 cadeiras ficaram vazias. A primeira estava do meu lado do corredor, na segunda fila, reservada para minha avó, Constance Hartwell, que havia morrido de pneumonia em maio de 2014. Coloquei uma única íris branca sobre sua cadeira. A segunda cadeira vazia era aquela onde minha mãe poderia ter se sentado. Caroline também não apareceu. Nós não as convidamos e não enviamos nenhum aviso. Elas sabiam. Permaneceram em Knoxville. Nas semanas seguintes, descobri o restante.
5 dias depois do jantar de ensaio, a Pinecrest Cresp Spinbrand Studio retirou a oferta feita a Caroline. Ela teve uma conversa de 4 minutos com o departamento jurídico da empresa. Depois, recebeu uma carta mencionando informações falsas apresentadas em sua candidatura. Nos 10 dias seguintes, 2 de seus clientes menores de consultoria em Atlanta encerraram os contratos. Caroline colocou sua casa à venda e voltou para Knoxville. Na semana seguinte ao casamento, minha mãe recebeu uma comunicação educada da presidente do Knoxville Garden Club informando que sua associação não seria renovada na próxima avaliação anual. 3 mulheres que haviam sido próximas dela por 20 anos pararam de atender suas ligações. O clube de leitura da igreja, que eu já tinha ouvido ela descrever milhares de vezes como seu porto seguro, pediu que ela deixasse de conduzir as discussões. Meu pai se mudou para um pequeno apartamento a apenas 11 minutos do meu estúdio. Theodore Marlov ficou em Nashville por mais 2 dias depois do casamento. Ele foi até o meu estúdio e passou um longo tempo diante da obra abstrata que eu havia colocado na parede dos fundos no ano em que abriu espaço. Era uma espécie de irmã daquela que ficava na parede de seu escritório em Tribeca. Ele não comprou a obra. Apenas ficou olhando. Naquela segunda-feira de manhã, voltou para Nova York. Depois que pousou, me enviou um único e-mail. O assunto tinha 9 palavras: por favor, me avise quando a próxima exposição abrir. Eu não entrei com nenhum processo. Não precisava. A verdade já tinha feito o trabalho por mim. Escrevi um pequeno texto no blog da Hartwell Interior sobre o que significava projetar um ambiente quando ninguém da sua própria família jamais havia criado um espaço para você. O texto foi compartilhado 22.000 vezes. Desde então, não escrevi outro. Na primeira segunda-feira depois da nossa lua de mel, fui para o estúdio. Fiz café, abri o notebook e comecei um novo projeto. A luz da manhã entrava pela janela da frente, como sempre acontece no Guggen em maio, atravessando o chão em um longo feixe. Durante 9 anos, minha família contou uma história sobre mim. Contaram essa história em todos os jantares dos quais eu não participei. Repetiram tantas vezes que acabaram acreditando nela. Eles roubaram 9 anos da minha voz. Roubaram 9 anos. Mas não vão roubar mais uma única frase.